Bem-vindos, meus irmãos. Nesse mês de outubro, né, estamos comemorando os 503 anos da Reforma Protestante, e esse aqui é o nosso segundo vídeo sobre os caminhos que levaram à Reforma. Eu sou o professor Cláudio Braga, e nesse segundo vídeo vamos ver como a Igreja Católica se consolidou, a sua hegemonia e corrupção durante a Idade Média, até os momentos que antecederam a Reforma. Bem, se vocês quiserem, talvez, ler um pouco mais sobre o assunto, aprender um pouco mais sobre tudo que nós estamos tratando aqui, eu vou mostrar aqui alguns livros que vocês podem ler e eu vou deixar o link onde você pode comprá-los na descrição aí do vídeo. Vamos lá. Primeiro, um livro muito conhecido, né? São 2 volumes. É esse aqui, A História Ilustrada do Cristianismo, né, do Justo Gonzalez. Nós vamos ter aqui 2 volumes. O volume 1, que vai da Era dos Mártires até a Era dos Sonhos Frustrados, e o volume 2, que vai da Era dos Reformadores à Era Inconclusa. É um excelente livro, vocês podem aprender muito, né, a partir dele. Um outro livro que eu tenho também lido e consultado bastante para montar as aulas de história são esses 4 volumes, né? Hoje já existem, na verdade, 5 volumes, que é Tradição Cristã, do Yaroslav Pelikan, e nós vamos ter 4 volumes que vão abranger aqui o surgimento da tradição católica até a reforma da Igreja e o dogma. São livros excelentes, são aí 4 volumes, não sei se dá para você ver direito, né? Então, são temas e assuntos importantíssimos. Esse aqui eu, né, consultei bastante, já li, inclusive, o livro inteiro para poder fazer a aula de hoje e das próximas aulas, este livro aqui, que vai falar sobre a reforma da Igreja e o dogma. E falando propriamente da reforma, tem um pequeno clássico aqui, o meu está bem gasto, né, porque eu já li muito, isso aqui, na verdade, pertencia a uma irmã muito querida, e ela me emprestou quando eu não tinha esse livro ainda, e depois, quando eu adquiri a nova edição, eu dei a nova edição para ela e fiquei com esse, porque eu já tinha gasto bastante o livro. É o Teologia dos Reformadores, do Timothy George, e aqui nós vamos ter uma introdução, né, sobre o contexto da reforma, e vai falar aqui da vida de 4 reformadores importantes. Tenho também do Alistair McGrath, O Pensamento da Reforma. E, por fim, Por que a reforma ainda é importante, do Michael Reeves e do Tim Chester. Né? Então, se você puder adquirir esses livros, né, você vai aprender muito sobre a reforma, o que antecedeu a reforma, por que ela foi importante e por que ainda é importante nos dias de hoje. Bem, então vamos falar aqui um pouquinho sobre a hegemonia da Igreja Católica e a sua corrupção durante a Idade Média até os momentos que antecederam a Reforma. Bem, mas antes de nós entrarmos, né, no período da Idade Média, nós vamos falar aqui sobre 2 gigantes teológicos, ainda lá do período patrístico, mas que produziram obras fundamentais para os períodos posteriores. E esses 2 gigantes teológicos, o primeiro é Jerônimo. Talvez você já tenha ouvido falar sobre Jerônimo, né? As pessoas consideram ele aí um dos pais da igreja mais, posso dizer, mais ranzinzas, né, que existiram. Ele foi um dos pais da igreja entre o final do século IV e o início do século V. E durante a sua juventude, é muito curioso que ele optou por viver uma vida como eremita nas regiões remotas de Antioquia. Então, quando ele abandonou essa vida reclusa ali como eremita, ele voltou para a cidade, acabou morando em Antioquia, morou em Constantinopla, morou em Roma,
e ele foi um historiador e acabou se dedicando ao estudo das letras gregas e hebraicas. E um pouco diferente dos outros pais da igreja, foram excepcionais pastores, Jerônimo era uma pessoa introvertida, que preferia a reclusão intelectual e sendo ali um acadêmico e um teólogo excepcional. Ele era tido ali como debatedor invencível e realmente Jerônimo ele era alguém que não se contentava em ser vencido num debate. Por isso, angariou ao longo da sua vida muitos inimigos. Mas a maior obra de Jerônimo foi a tradução da Bíblia para o latim, né? A chamada Vulgata Latina. Ele trabalhou 22 anos em cima dessa tradução. Ele pegou ali os originais grego e hebraico e fez uma tradução para o latim. Isso foi importante porque a língua que os cidadãos da parte ocidental do Império Romano falavam era o latim. Então, a tradução da Bíblia feita por Jerônimo acabou por colocar a palavra de Deus de maneira acessível para todo cidadão romano de fala latina. A Vulgata ela foi adotada, então, por toda a Igreja Ocidental, sendo a tradução da Bíblia que perdurou na Igreja durante mais de 1000 anos. Então, olha o tamanho da importância da tradução feita por Jerônimo. Por isso que é importante nós falarmos desse pai da Igreja, ainda que antes de nós entrarmos no contexto da Idade Média e do estabelecimento do catolicismo. Mas um outro pai da igreja importantíssimo que nós devemos lembrar é Agostinho de Hipona, né? O famoso aí Santo Agostinho. Agostinho ele foi contemporâneo de Jerônimo e ele exerceu seu ministério ali como bispo, né, de Hipona até meados do século V. Uma língua que os cidadãos da parte ocidental do Império falavam era o latim. Agostinho é considerado um dos pais latinos da igreja. Ele é tido como uma das mentes mais brilhantes da história da igreja. Ele vai nascer em Tegaste, que é no norte da África, e é curioso a história dele, porque ainda muito jovem, ele partiu para a grande cidade de Cartago, onde viveu errante ali uma vida de prazeres pecaminosos, né, durante a sua juventude. A conversão de Agostinho só veio um pouco tarde em sua vida. Chegou aos 32 anos de idade. Ele morava na cidade de Milão, ali na região da Itália, e ele acabou se convertendo, né, inclusive, debaixo da supervisão, por assim dizer, de um outro gigante teológico dentre os pais da igreja, que foi Ambrósio de Milão, né, o pai da igreja ali de Milão. Agostinho ele vai acabar escrevendo várias obras importantes e dentre elas a mais conhecida é Confissões, que é um livro escrito em forma de uma oração em que ele vai falando com Deus, vai ali confessando a sua vida de pecados diante de Deus, e o grande tema do livro Confissões é pecado e graça. O pecado dele próprio, Agostinho, e a graça de Deus. Ninguém pôde falar tão claramente, de forma profunda, sobre a graça de Deus como Agostinho, isso pelo seu conhecimento bíblico, mas também pelo que Deus havia feito pela sua graça maravilhosa na vida do próprio Agostinho. Ele foi o pai da igreja que também abordou mais profundamente temas como o pecado original, livre-arbítrio, queda, predestinação, como eu acabei de mencionar aqui, a graça de Deus. Isso acabou até lhe rendendo um apelido, né, um vulgo, assim, ele foi muito conhecido como o Doutor Graça. E é interessante que o aprofundamento desse tema se deve muito ao embate teológico que Agostinho travou com o bispo da Bretanha chamado Pelágio. Em resumo, os dois defendiam posições doutrinárias bastante diferentes, não dizer até antagônicas. Para Pelágio, é interessante que todas as pessoas, para Pelágio, nasciam neutras, nem boas, nem más. As pessoas acabavam por escolher fazer o mal,
porque havia muito exemplo mal na humanidade, né? Em volta das pessoas, no convívio das pessoas, elas viam muitos exemplos maus e por isso acabavam ali adquirindo esses maus hábitos, né, esses hábitos pecaminosos. E Pelágio dizia que existia um livre-arbítrio em cada um, isso nos dava a escolha de fazer o bem ou o mal, e que nós sempre poderíamos escolher o caminho do bem, inclusive atingir a perfeição. E para Pelágio era possível, porque nada poderia impedir cada pessoa de fazer o bem que escolhesse. Então, era uma posição que até muitos hoje em dia defendem, né? Que o homem é bom, que ele pode fazer o bem, que ele pode escolher fazer o bem, que é a sociedade que o corrompe, que o homem não é mau intrinsecamente. Então, essa ideia de Pelágio perdura, na verdade, até hoje. Enquanto, para Agostinho, o homem nasce pecador. Esse era o pensamento de Agostinho e esse é o pensamento doutrinário bíblico. O homem nasce pecador, nasce incapaz de fazer o bem. Nós não temos a vontade de fazer o bem, pois a nossa vontade ela está corrompida. Nós temos o pecado original de Adão e a graça de Deus, ela não está lá para nos ajudar a ser pessoas melhores. A graça de Deus, ela existe, ela está lá unicamente para nos salvar dos nossos pecados. Segundo Agostinho, os seres humanos, eles não possuíam a liberdade necessária para dar os primeiros passos em direção à salvação. Não, o homem não poderia, por si mesmo, dar um único passo, nem ao menos o pedaço de um primeiro passo em direção à salvação. Longe disso, longe de possuir um livre-arbítrio para o bem maior, os seres humanos, o que eles possuíam era um desejo, que, na verdade, acabou sendo corrompido, imaculado pelo pecado. Um desejo que os inclinava na direção do mal, para longe de Deus. E isso nós podemos ver na carta de Paulo ali aos Romanos, quando ele diz que não há ninguém que faça o bem, nenhum sequer. Nós nos desviamos dos caminhos de Deus para praticar o mal, ou seja, para pecar. Para Agostinho, somente a graça de Deus seria capaz de neutralizar este efeito do pecado e nos trazer de volta para Deus. Enfim, para Agostinho, o homem está tão afetado pela queda que não há nada que ele possa fazer por si mesmo que o leve à salvação. Portanto, ele precisa de algo que esteja fora de si, algo poderoso, que venha de alguém que não esteja corrompido pelo pecado. Ele precisa, na verdade, é que o próprio Deus quebre o poder do pecado através da morte de Cristo ali na cruz do Calvário. Por fim, as ideias de Pelágio acabaram sendo condenadas como heresia, e as doutrinas sobre o pecado e graça, elaboradas ali por Agostinho, vão ser adotadas como ortodoxia pela igreja ali no final do período patrístico. Mas, com o desenrolar da Idade Média, que é onde nós entraremos agora, as ideias de Agostinho vão sendo cada vez mais abandonadas. E o que vem prevalecer, no fim, dentro do catolicismo medieval, é a ideia de que Deus, ele nos salva pela sua graça, mas não sem a ajuda do homem. No fim de tudo, a salvação então seria uma salvação sinergista, onde há tanto o poder de Deus como a força do homem para que ele possa ser salvo. Bom, o semipelagianismo, né, que acaba então sendo estabelecido na igreja. E ele vai ser confrontado, não agora, vai passar séculos em que esse pensamento vai se consolidar e ele vai ser questionado somente quando os ventos da reforma soprarem
né, sobre toda a Europa. Bem, mas vamos falar um pouquinho sobre a sociedade medieval. Vamos voltar então na nossa linha do tempo, né? Voltando aqui para a Idade Média, após a queda aí do Império Romano, né, a dissolução, né, do Império Romano Ocidental, a mão dos bárbaros, a Europa ela vai entrar num período de incertezas políticas, fome e doenças. Esse é o início da Idade Média, né? Alguns historiadores, eles chegaram a definir o período como Idade das Trevas, mas essa definição foi abandonada e no seu lugar, né, o período que vai aí do século VI até o final do século XV ou talvez meados do século XIV, alguns vão chamar de Alta Idade Média ou Baixa Idade Média, dependendo do período que você vai se referir. Mas para que não haja confusão aqui em nosso estudo, eu vou chamar todo esse período que vai do final da Era Patrística até o início da Reforma, eu vou chamar todo esse período de Idade Média. Bem, antes de tudo, nós precisamos dizer que esse período é chamado Idade Média, ele vai se situar entre dois períodos importantes. Entre o período clássico, que finda ali com a queda do Império Romano, e a Renascença, que vai se estabelecer no final do século XV, início ali, né, do século XVI. Então, entre o final do Império Romano e o início da Renascença, nós vamos ter um período chamado de período médio, período mediano, a Idade Média. O Império Romano ele não existe mais, a Europa ela não está ainda na forma dos países que nós conhecemos hoje, e aquela sociedade ali, ela vai estar dividida basicamente, para resumir, entre igreja, né, que são ali o papa, os bispos, os monges, os grandes senhores, né, que são ali os reis, os governantes, os senhores feudais, e os soldados e camponeses, o povo comum. Então, a sociedade que vai se dividir aí, né, em três escalões: a igreja, os grandes senhores e, abaixo de todos ali, o povo comum, né, camponeses e soldados. E é interessante que, com a divisão da Europa em vários reinos, cada vez mais pessoas foram adquirindo uma identidade diversa ali, associada com cada região em particular, e traziam consigo, inclusive, o surgimento de novos dialetos e línguas. Então, as pessoas que habitavam na região onde hoje está estabelecida ali a Espanha, Portugal, começaram a falar uma língua diferente das pessoas que habitavam a região onde hoje ali é a Alemanha. Então, línguas diferentes começaram a ser divididas dentro de todas as nações europeias. E é importante nós pensarmos isso, porque o latim, que era a língua falada por todos ali no Império Romano Ocidental, ela vai se tornando uma língua morta para o povo, sendo seu uso cada vez mais restrito à igreja. E a igreja, a única instituição que vai permanecer como uma unidade relevante em toda a Europa, independente de cada reino. Então, nós vamos ter reinos divididos, né, geograficamente, politicamente, e até culturalmente e na língua, cada um falando a sua própria língua, mas a Igreja Católica ela vai se fazer presente em todos esses reinos, e a única forma de unidade desses reinos é realmente a Igreja Católica. A Igreja Católica ela vai começar a se estabelecer e ela vai adquirir, com o passar dos anos, com o passar dos séculos, um poder que nós não podemos aqui mensurar de tão forte que ele foi durante este período. É o período conhecido aí como o poder do papado, né? A Europa ela foi então dividida em reinos, povos, línguas diferentes. O único aspecto
aspecto que torna uniforme todas as regiões é a religião. Vai ficando cada vez mais evidente. O cristianismo é a única religião de toda a Europa. Então, toda a Europa é cristã. Né? Toda a Europa está debaixo da religião cristã, no caso, o catolicismo, porque era a única forma de cristianismo estabelecida ali na Europa. Essa unidade que a igreja tem, ela vai derivar da centralização de poder na figura de uma única pessoa, do bispo da cidade de Roma, que agora é conhecido, então, como Papa da Igreja Católica Romana. Então, o bispo de Roma ele vai ter tanto poder, ele vai realmente ser considerado como um acima de todos os outros. Todos os cidadãos europeus, eles vão ter o catolicismo como a sua religião comum entre todos. E o Papa sendo, então, o líder máximo espiritual de todas essas pessoas. A Igreja Católica e o Papado, eles se tornam tão poderosos que por inúmeras vezes eles vão usar do seu poder e da sua influência para persuadir reis e outros governantes a fazerem o que era de interesse do papado. Este é o poder da Igreja Católica durante a Idade Média. Mas como é que a Igreja conseguia dobrar reis à sua vontade? Como é que os governantes de grandes reinos, que comandavam exércitos poderosos, deixaram que a igreja se tornasse tão poderosa ao ponto de não desafiá-la? Vários motivos nós podemos elencar aqui para explicar o domínio da igreja sobre os reis e nações nesse período. Desde a conveniência e cumplicidade que havia entre esses dois poderes, ao ponto do Papa, inclusive, apoiar certos governantes que, em troca, recebiam o direito de colocar quem eles quisessem nos bispados importantes, passando, inclusive, pela doação de terras à igreja, em troca da igreja legitimar a coroa e os tronos desses governantes, como se eles fossem os ungidos de Deus para reinar sobre as nações. Então, essa cumplicidade é um forte motivo que vai demonstrar o porquê a igreja se consolidou durante a Idade Média. Mas haviam também, e é importante destacar isso, haviam duas armas que a Igreja Católica utilizava e que acabava por até dobrar o mais endurecido governante. Essas duas armas eram a excomunhão e o interdito. E nós vamos falar um pouquinho agora aqui sobre isso. Primeiro, sobre a excomunhão. O que era a excomunhão? Bem, quando um governante ele não estava cumprindo com os desejos do Papa e da Igreja Católica, ele era ameaçado com a excomunhão. Ou seja, ele seria desligado da igreja e, a partir daquele momento, ele estaria sem salvação para a sua alma. Era considerado um excomungado, ele era considerado alguém fora da comunhão da igreja. E o catolicismo ensinava que não existia salvação fora da Igreja Católica. Então, alguém estar fora da comunhão da Igreja Católica, ele estava definitivamente condenado ao inferno. O que restava a essa pessoa, no caso específico aqui, a esse governante, era a expectação horrível de um inferno chegando em sua vida conforme os dias se passavam e a morte se aproximava. Mas havia uma outra arma ainda mais eficaz e ainda mais poderosa, que era o interdito. Dentro do catolicismo medieval, e nós temos que entender bem isso, foi criada a doutrina do sistema sacramental. Então, o que era o sistema sacramental? Era o meio pelo qual todo cristão alcançaria a salvação.
eram rituais ou ordenanças que deveriam ser administradas na vida dos fiéis, e só quem poderia administrar cada uma dessas ordenanças era o sacerdote da igreja, seja ele um padre, um bispo. Então, as pessoas tinham que cumprir, tinham que receber estes sacramentos administrados pela igreja, e isso poderia trazer salvação para a vida delas. Os sacramentos eram 7 sacramentos, que eram conhecidos como, o primeiro era o batismo, né? O segundo, a confirmação ou crisma. O terceiro era a Eucaristia, né? Ou seja, o tomar do corpo de Cristo, né? Beber o cálice e comer do corpo, no caso ali do catolicismo, aquela hóstia, chamavam de o Cristo Eucarístico, né? Era a Eucaristia. A reconciliação ou a penitência, a unção dos enfermos, que era o quinto sacramento, também chamado de extrema unção, e por fim o sexto sacramento, que era a ordenação ou o sacerdócio, e o sétimo, que era o matrimônio. Então, as pessoas que recebessem alguns desses sacramentos, não tinha como receber todos, porque, por exemplo, quem recebesse o sacramento do sacerdócio não poderia receber o do matrimônio, né? E vice-versa. Então, se você recebesse alguns desses sacramentos, você teria a chance de talvez entrar na vida eterna, que na maioria das vezes as pessoas eram ensinadas que elas iam parar no purgatório, mas isso é um outro assunto. Então, enquanto houvesse igreja, enquanto houvessem sacerdotes para administrar esses sacramentos, haveria perdão dos pecados para as pessoas. O céu seria uma possibilidade para aquelas que conseguissem ter os sacramentos administrados nas suas vidas. Desta maneira, quando um governante ele não obedecia aos interesses da Igreja Católica e a ameaça da excomunhão era insuficiente para dobrar este governante à vontade do Papa, era aplicado a ele o temido interdito. Então, durante o interdito, e esse é o ponto terrível dessa história, durante o interdito, todo sacerdote da igreja era proibido de administrar os sacramentos sobre a vida da população de uma cidade ou de uma região. Desta maneira, as pessoas ficavam sem esperança de salvação. Se alguém morresse durante o interdito, seria condenado ao inferno. Um bispo poderia interditar toda uma região, a região do seu bispado, mas o Papa ele poderia interditar reinos inteiros. Não é difícil de nós imaginarmos que com isso a igreja ela conseguia colocar o povo contra os governantes. Porque o povo, com medo de ir ao inferno porque não estavam recebendo os sacramentos, eles acabavam se revoltando contra os governantes. E fazia então com que os governantes, por medo dessas revoltas, dessas rebeliões, de perder, de serem depostos dos seus tronos, eles acabavam cedendo à vontade da igreja. E então o poder papal ia se fortalecendo em toda a Europa. O poder da igreja que levantou e derrubou reis, que espalhou através de inúmeras ordens monásticas. O poder da igreja vai criar várias universidades neste período. A igreja agora, ela é poderosa. Ninguém na Europa levanta um pé sem que seja aprovado pela igreja. Ninguém os questiona. Ninguém é capaz de ir contra este poder. Este poder que se espalhou pela Europa, este poder que organizou tantas universidades, que foi importante para a cultura ocidental, o cristianismo se desenvolver na Europa, também acabou sendo temido. No auge do catolicismo medieval,
A igreja ela organizou cruzadas. Ela perseguiu todos que se opuseram contra ela dentro da própria Europa. Então, nós temos aqui a consolidação, o poderio da Igreja Católica na Idade Média. Mas esse poderio ele acaba por ter fim, né? Ele vai ter um momento em que ele não vai ser suficiente para conter as pressões que acabam existindo dentro da sociedade e conter também os escândalos e os problemas que vão aparecer dentro da própria instituição católica. Então, nós vamos ter aqui algumas crises acontecendo dentro da Idade Média e que vão contribuir para o declínio da igreja. A primeira crise que nós vamos ver ao final aí da Idade Média é uma crise de autoridade. Bem, a partir ali do século XIV, o papado e a igreja vão enfrentar, então, essas crises muito profundas. A primeira delas, aí, uma crise de autoridade, ela vai, na verdade, começar ali com o Papa Bonifácio VIII. Ele é um papa poderosíssimo e ele vai acabar reivindicando todo o poder para si. Ele vai afirmar, por exemplo, que se qualquer pessoa quisesse ser salva, deveria se submeter a ele como sumo pontífice. Sejam pessoas do povo comum e até os reis, os governantes da Europa. Se eles quisessem ser salvos, se eles quisessem fazer parte da igreja, eles deveriam ser submissos à pessoa de Bonifácio VIII, o Papa, o sumo pontífice da Igreja Católica. Então, aqui nós vamos ter um grande problema acontecendo, porque o rei da França, né, Filipe, apelidado de Filipe o Belo, ele não vai aceitar essa autoridade do Papa. E ele, por fim, vai acabar sequestrando, olha que curioso, que engraçado, para não dizer trágico. Ele sequestra o Papa, né? E acaba mudando a sede da igreja de Roma para Avignon, na França. A partir deste momento, vários papas vão ser escolhidos, inclusive um papa pirata foi escolhido, né, para governar a igreja, ao ponto de, em determinado momento, haver 3 papas governando a igreja ao mesmo tempo. É uma crise de autoridade. Ninguém sabe quem manda. Quem manda é o Papa, mas espera aí, é o Papa que está lá em Avignon? É o Papa que está em Roma? É o Papa A, B, C ou D? Quem manda aqui nessa igreja? É o rei? Então, é uma igreja totalmente sem autoridade estabelecida. Quando, na verdade, quem deveria ser a autoridade máxima e mandar na igreja era o Senhor Jesus Cristo, através da sua palavra, mas ele foi tirado, né, do governo da igreja e os papas assumiram o controle da Igreja Católica. Uma outra crise que foi instalada durante a Idade Média foi uma crise moral. Foi um tempo em que bispos e papas eles caíram em corrupções das mais variadas, né? Como prostituição, adultérios, aceitavam vários subornos e alguns tinham até vários filhos bastardos. Então, a lassidão moral, ela está enraizada dentro aí da liderança da igreja. E isso vai ser muito bem exemplificado na figura do Papa Alexandre VI. Ele era aí membro de uma das famílias mais influentes da Europa, a família dos Borgias, e ele foi o maior exemplo de promiscuidade dentro da igreja. Ele mantinha, pasmem, mas ele mantinha um relacionamento sexual incestuoso que envolvia sua filha Lucrécia e o seu filho César Borgia. Então, na vida do próprio Papa era exemplificada a lassidão moral, a crise moral que se encontrava a Igreja Católica aí, já caminhando para o final da Idade Média.
também havia uma crise de espiritualidade. Essa crise ela vai se difundir na época porque existia ali uma ideia de que haviam dois níveis de pessoas no meio cristão. Haviam, então, para alguns haviam, né, os sacerdotes e o povo comum. E apenas o trabalho sacerdotal era visto como uma atividade que honrava e glorificava a Deus, enquanto o trabalho comum era desprezado e tido ali como um peso necessário para manter a engrenagem da sociedade funcionando. E por esse motivo, muitas pessoas em busca de uma vida que pudesse agradar a Deus acabavam aí por optar em viver uma vida monástica, né? Como freiras ou como monges, porque eles achavam que nessa vida reclusa eles alcançariam, né, um favor espiritual maior e estariam servindo ao Senhor de melhor maneira. Então havia uma crise espiritual também naquele período. E por fim, havia também uma crise de salvação. Nós devemos observar que durante a Idade Média, a ideia de morte era uma ideia muito forte. Isso por alguns motivos. Por causa das guerras, por causa da fome, mas principalmente por causa da peste negra, que matou aí praticamente um terço da população da Europa. Então, isso trazia às pessoas um sentimento de que tudo estava perdido, de que a qualquer momento a dança, ou perdão, a morte as levaria para uma dança, né? A famosa dança da morte. Elas pensavam que o mundo poderia acabar a qualquer momento, e de que demônios estavam às soltas para levá-las para o inferno. Para a maioria, o que restava, né? Já que eram pessoas comuns e não pertenciam à igreja, ou seja, não estavam no nível espiritual elevado, o que restava a elas era tentar aliviar as suas culpas através ou do sistema sacramental, ou da intercessão de Maria ou de algum outro santo, né, através de uma adoração de imagem ou de relíquias, e até a compra de perdão, através das cartas de perdão não concedidas pela igreja. Era uma forma que elas buscavam de ter um alívio em meio a essa sensação de morte, né, de total depressão espiritual na alma que elas sentiam durante aquele período. Então, esse foi o cenário de alguma das mais profundas crises que acometeram a igreja na Idade Média. Ninguém tinha esperança. A religião era meramente uma religião formal e mecânica. Era isso. Os sacerdotes, eles estavam desacreditados por causa da imoralidade que eles viviam. O medo não permitia que qualquer questionamento fosse feito na igreja. Então, era um momento de medo dominante sobre todas as pessoas. Bom, mas nem todos se conformaram com isso, nem todos se calaram diante disto, né? Alguns homens aí incomodados com a lassidão moral que tomava conta da Igreja Católica, eles decidiram questionar toda a instituição e acabaram promovendo algumas mudanças. Antes ainda desse contexto, lá no início do século XII, né, nós vamos ter aí o surgimento dos valdenses. Mas quem foram os valdenses? Os valdenses eles vão surgir, né, nesse contexto de lassidão moral dentro da igreja. Você ter ideia de como era a lassidão moral nessa época, para tão ruim a situação moral da igreja, foi baixado ali um decreto que obrigava os religiosos a usarem roupas diferentes das pessoas comuns. E isso para que eles pudessem ser identificados se eles fossem a um prostíbulo ou a uma jogatina ou uma taverna, porque eram os lugares que eles frequentavam assiduamente. Então, olha a baixeza, né, da moralidade dos sacerdotes nesta época. Então, o movimento dos valdenses vai começar aí em 1170, aproximadamente neste ano, um homem chamado Valdo.
Este homem, ele era um comerciante que dizia ter sido chamado por Deus para viver uma vida de pobreza e de pregação do evangelho. Ele começou a pregar utilizando partes da escritura que ele memorizava e que de imediato ele traduzia para a língua do povo e também traduzia alguns textos de Agostinho. A primeira ideia dele foi pedir autorização para o Papa Alexandre III para fundar uma nova ordem monástica, né? Uma nova ordem de monges. Mas o Papa nega esse pedido e proíbe ele de continuar pregando a Bíblia na língua do povo. Olha que curioso, né? O Papa vai proibir Valdo de pregar a Bíblia na língua do povo. Ou seja, um absurdo. Diante disso, desse absurdo, Valdo vai reunir o povo e vai dizer uma frase pela qual ele ficou conhecido. Ele vai dizer: importa mais obedecer a Deus do que os homens. Lógico que essa frase não é de Valdo, né? Essa frase é do apóstolo Pedro, né? Está ali em Atos 5. E por pronunciar essa frase do apóstolo Pedro, dali em diante, Valdo vai ser chamado de Pedro Valdo. Bom, o arcebispo, né, expulsou todos os valdenses da região de Lyon, ali na França, e eles se espalharam pela Europa pregando a palavra de Deus. Para os valdenses, a Bíblia era a regra de fé e prática. Então, nós vemos que começa a aparecer aqui os primeiros sinais de uma reforma que ainda viria. Os valdenses começaram a traduzir a palavra para a língua do povo e pregavam na língua do povo, fazendo com que esse povo pudesse ter a chance de ouvir Deus falando na própria língua deles. Com os valdenses, Deus começou então a trazer o povo para perto da palavra. E um fato curioso é que durante as perseguições, os agentes da Inquisição Católica vinham e prendiam os valdenses, tomavam ali as suas traduções da Escritura e as queimavam. Para prevenir isso, os valdenses começaram então a memorizar a palavra de Deus, ou seja, cada família tinha o dever ali de decorar, por assim dizer, um livro da Bíblia. E por isso eles foram duramente perseguidos pela Igreja Católica, tendo que viver isolados e espalhados pelos cantos da Europa. Mas quando nós entramos aí no século XIV, nós vamos ter alguns movimentos que vão ser chamados de movimentos pré-reforma. E dentre eles nós devemos destacar 3 e em especial 2. O primeiro, de forma especial, que nós vamos destacar, é um movimento pré-reformador, por assim dizer, liderado ali por John Wycliffe e os seus seguidores, que foram chamados ali de Lollardos, né? Bom, John Wycliffe, ele era professor na mais importante universidade da Inglaterra. Ele era professor na Universidade de Oxford. E ao longo do tempo, ele foi percebendo que a autoridade não estava na igreja e nem no Papa, mas a autoridade estava na Bíblia, e que apenas a Bíblia era autoridade para a vida de qualquer cristão. Sendo assim, cada cristão deveria ter o direito de possuir a Bíblia em sua própria língua. Por isso, Wycliffe ele vai se esforçar em traduzir a Bíblia para a língua do povo, colocar nas mãos da população a palavra de Deus. É interessante que o Wycliffe ele vai perceber que a Vulgata Latina, aquela tradução feita por Jerônimo, pai da igreja, que nós mencionamos aqui no início desse vídeo, aquela tradução havia aprisionado a palavra de Deus, porque ela era em latim. E o latim não era mais a língua que o povo falava ou conhecia durante muitos séculos. Então, a palavra de Deus acabou sendo aprisionada dentro do latim. Então, Wycliffe ele inicia a tradução da Vulgata, daquela versão de Jerônimo, para o inglês, para que o povo pudesse ter a palavra de Deus em suas mãos. Wycliffe ele também combatia com fervor
os abusos de autoridade do Papa. Ele tem uma frase muito interessante, na qual ele vai dizer que toda autoridade procede de Deus, e toda autoridade do rei é meramente delegada por Deus. E se o rei não cumprir as suas funções, não tem mais o direito de exercer essa autoridade. Ele vai dizer que o mesmo vale para o Papa, que não é o cabeça da igreja, mas sim Cristo é o verdadeiro cabeça da igreja. E ele completa a frase dizendo algo muito contundente. Ele vai dizer: o Papa foi chamado para ser o líder espiritual da igreja, mas isso apenas se ele exercer de forma correta essa liderança. De outra forma, ele não tem legitimidade e a sua autoridade não existe. Ele se torna, assim, um anticristo. Essas são as palavras de Wycliffe. Bom, muitas pessoas ouviram, né, as mensagens de Wycliffe e acabaram sendo atraídas, né, por essa mensagem. Pessoas começaram a segui-lo. Essas pessoas foram chamadas de lollardos e boa parte delas se tornaram pregadores da Escritura, da palavra de Deus em toda a Europa. Um outro pré-reformador que nós devemos falar aqui, e que é muitíssimo importante e muito conhecido, é Jan Hus. Jan Hus, ele foi professor, foi reitor e foi pastor de uma igreja na região da Boêmia, ali onde hoje seria a República Tcheca, né? Ele teve contato com os escritos de Wycliffe e começou a pregar, então, contra o papado e os erros da igreja. Ele pregou a salvação pela graça, ele pregou a autoridade apenas da Bíblia, ele negava as indulgências, né, que eram comercializadas em todas as igrejas, ou seja, aquelas vendas de perdão, ou seja, as pessoas compravam uma carta de perdão. Jan Hus combatia isso. Isso era praticado em todas as igrejas da região dele, menos na igreja onde ele era ali o pastor. Ele não permitia que as indulgências entrassem em sua igreja. Ele, inclusive, dizia o seguinte, ele falava: deixe quem quiser proclamar o contrário. Deixem o papa, ou um bispo, ou um padre dizer: eu perdoo os teus pecados. Mas tudo isso é inútil e não traz benefício algum. Só Deus, eu repito, só Deus pode perdoar pecados por meio de Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Ele perdoa aqueles que verdadeiramente se arrependem. Então, a ideia de Jan Hus é que perdoar pecados é algo que somente Deus pode fazer e não custa nada ao pecador, senão o único preço pago foi o preço de Cristo morrendo na cruz do Calvário para dar o perdão a este pecador. Hus, então, vai ser convocado para se apresentar diante do Concílio de Constança, e ali, quando ele foi questionado sobre os seus ensinos, ele disse, né, eu estou sendo julgado por pregar as doutrinas de Wycliffe. Mas Wycliffe acreditava que essas doutrinas eram as doutrinas de Cristo. E eu também acredito. Não importa se existem 2 ou 3 papas neste momento. O que importa é que Cristo, ele é o cabeça da igreja e ele cuida de sua igreja. Diante de frases como essa, tão contundentes, Hus vai ser acusado de heresia, vai ser condenado à morte e uma morte na fogueira. Um outro pré-reformador que nós podemos citar aqui não é tão conhecido, mas é Jerônimo Savonarola. Savonarola, ele vai nascer ali na Itália e ele vai ser muito influenciado pelos escritos do seu avô, que era um médico, e que deixou para ele, quando morreu, um caderno de anotações. E nesse caderno ele dizia, olha as frases que existiam no caderno. Ele dizia assim: nem os papas, nem os vigários têm o direito de ensinar qualquer coisa contrária às coisas instruídas por Deus. Tudo o que precisamos saber
pode ser encontrado na palavra de Deus. Isso aqui era uma bomba dentro do catolicismo, porque as pessoas elas tinham que a palavra de Deus, as ordens de Deus, a vontade de Deus, o conhecimento de Deus era passado para elas somente através do Papa. Mas quando surge aqui um homem como Savonarola, dizendo que tudo que nós precisamos saber a respeito de Deus, nós podemos encontrar na palavra de Deus, isso aqui vai em direção totalmente contrária ao catolicismo. Savonarola, então, ele vai, influenciado por essas ideias, se tornar sacerdote católico, ali na cidade de Florença, e ele vai pregar contra a devassidão moral dos cidadãos de Florença, dos governantes de Florença e da própria igreja, inclusive o Papa Alexandre VI. Então ele vai fazer vários inimigos, entre eles o próprio Papa. Alexandre VI é aquele Papa que tinha um caso de incesto sexual com a própria filha, e ele vai fazer esse Papa como inimigo dele. Não apenas o Papa, mas uma família muito poderosa de Florença, chamada de os Médici, vão se tornar inimigos de Savonarola. Por fim, a situação dele vai ficar insustentável, ele vai acabar sendo preso, enforcado e depois queimado com outros monges dominicanos, ali no dia 23 de maio de 1498. Tem um escrito de Martinho Lutero sobre Savonarola, que Martinho Lutero diz uma frase incrível sobre Savonarola. Ele diz: enquanto o anticristo aqui seria o Papa, né? Enquanto o anticristo condenou Savonarola, Deus gravou os seus sermões em nossos corações. Então, esses movimentos antes da reforma já estavam abalando as estruturas do catolicismo. E nós chegamos, então, assim, ao fim da Idade Média. A Idade Média é um período que vai acabar de forma melancólica, né? Com algumas características marcantes. Uma lassidão moral dentro da igreja, ou seja, uma corrupção moral, não apenas o Papa, mas bispos, padres, monges, muitas pessoas ligadas, né, ao catolicismo, ao sacerdócio, vão ter uma vida moral totalmente desregrada, uma total falta de crédito na igreja por parte do povo. Lógico, se esses governantes da igreja eles vivem uma vida imoral, como é que nós podemos dar crédito a eles? A peste negra estava arrasando a Europa, o que trouxe uma onda de pobreza e de miséria desenfreada. O final da Idade Média é um período de desânimo, de desespero, de falta de perspectiva. O sistema sacramental não vai trazer conforto a ninguém. Pelo contrário, vai provocar um cristianismo vazio, mecânico, árido. Mas, é bom que tenha um mas novos ventos vão soprar sobre a Europa e vão atingir e impactar, inclusive, o restante do mundo. Ao final da Idade Média, surgirá a Renascença, o renascimento de uma civilização, o renascimento de vários aspectos dessa civilização. Isso vai provocar vários efeitos dentro da Europa. O renascimento, o renascença, e aqui eu vou falar bem rapidamente, né? Não vou entrar no mérito do movimento renascentista, mas o renascimento vai surgir na Itália, no final do século XIV, vai se fortalecer no século XV e vai se alastrar pela Europa. Muitas mudanças começam a acontecer a partir de 1500. O poder feudal, né, aquela sociedade ali bem definida, né, o clero,
os governantes, os senhores feudais, o povo. Então, isso vai começar a mudar, porque o poder feudal vai começar a diminuir. O sentimento nacionalista vai aumentar, as pessoas vão começar a se identificar, olha, eu sou francês, eu sou espanhol, eu sou alemão, eu sou suíço. Então as pessoas começam a ter um sentimento nacionalista muito forte. As cidades vão começar a se urbanizar, bancos vão começar a surgir e vai acontecer uma migração do campo para a cidade. A sociedade começa a mudar a partir aí do Renascimento. Com o Renascimento vai surgir o interesse por valores culturais da antiguidade clássica. As artes, a literatura, a educação e a filosofia, lá do período clássico, do período grego, do período patrístico, antes da queda de Roma, as pessoas vão começar a se interessar por tudo aquilo e vão trazer de novo, vão trazer de volta aquilo para este período da Renascença. Com isso, na esteira da Renascença, vai surgir o humanismo, com o slogan que o tornou tão conhecido, né? O slogan ad fontes, que vai se tornar aí algo que vai contagiar toda uma época. Esse slogan ad fontes, ele é uma expressão que significa um retorno às fontes, um retorno às origens, né? Ele vai surgir na boca de intelectuais, de professores, de alunos por todas as universidades da Europa. Eles vão ficar conhecidos, como os humanistas, não no sentido que nós conhecemos hoje, humanistas, né? Pessoas que pensam que o homem é autossuficiente por si só e se esquecem de Deus. Não é isso. Os humanistas aqui eram aqueles estudiosos que se preocupavam, né, com o desenvolvimento, lógico, da cultura e da sociedade, e para isso eles voltaram a pesquisar as fontes antigas, as fontes clássicas. E esse clamor pelo retorno às fontes antigas, a ideia era clássica, vai fazer se ecoar ali, não só entre os intelectuais da época, mas também vai ecoar nas igrejas. Porque nas universidades, os teólogos também vão voltar as suas atenções aos escritos antigos. E no caso da igreja, no caso da teologia, voltar aos escritos antigos é voltar às escrituras sagradas. É voltar ao estudo dos textos hebraicos, dos textos gregos do Antigo e do Novo Testamento. Eles vão voltar a pesquisar os escritos dos pais da igreja. E, em especial, um pai da igreja vai ser muitíssimo estudado. E esse pai da igreja é Agostinho de Hipona. É nesse contexto que se dará início à Reforma Protestante. É nesse contexto, nesses novos ares, nesses novos ventos, que a Reforma Protestante vai ganhar vida, vai nascer, vai ganhar fôlego e vai fazer a diferença durante a sua época. Não aceitamos mais o poder papal, não aceitamos mais os abusos da igreja, queremos Cristo no seu lugar de direito, queremos a palavra de Deus no seu lugar de direito. É isto que vai ser o ponto principal do resgate dos reformadores a partir deste momento. Bem, espero que você tenha absorvido alguma coisa neste estudo, né? Espero realmente que você possa ter compreendido os motivos pelos quais a Igreja Católica se consolidou e acabou também se corrompendo, e porque é necessária uma reforma a partir de agora. E no próximo vídeo deste estudo, nós vamos falar como essa reforma aconteceu e quem foram os homens que Deus utilizou para trazer ao centro de tudo a sua santa e bendita palavra, para que a sua glória pudesse resplandecer novamente sobre os homens. Ficamos por aqui. Um abraço
Até o próximo vídeo. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, os irmãos podem encaminhar ali no meu WhatsApp, os irmãos têm o meu contato, nós estaremos esclarecendo e respondendo os irmãos. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.